Rádio Esportes. Debate. Oferecimento TIM Ultra Fibra. Tem até 2 GB de velocidade na sua casa. Vamos lá, Rádio Esportes Debate, oferecimento TIM. Olha só, tem uma matéria no itatiaia.com.br que ela traz uma discussão importante aqui para o nosso debate. Matéria assinada pelo Túlio Kaiser, foi publicada hoje pela manhã. O que o Cruzeiro precisa para ter a melhor defesa, a sua melhor defesa, nos pontos corridos. O Cruzeiro tem um bom desempenho no Brasileiro, pensando defensivamente. São 24 gols apenas sofridos em 29 jogos. O Cruzeiro é o terceiro time menos vazado da Série A, ao lado do Palmeiras, que é o vice-líder da competição. Desde 2006, quando esse formato foi consolidado, né, um formato de 20 times, pontos corridos, em nenhuma edição o Cruzeiro levou uma média de gols tão pequena como a atual. O ano em que o Cruzeiro levou menos gols concluída a competição foi 2018. O Cruzeiro levou 34 gols naquela ocasião. Ou seja, 10 gols a mais do que ele tem no momento. Vale lembrar que resta ao Cruzeiro a realização de 9 jogos, né? São 9 jogos para o Cruzeiro. O Cruzeiro fez 29. Então faltam 9 jogos, né, Alexandre Simões? Não estou falando bobagem não, né? Isso, a média atual é 0,82 e 34 gols em 38 jogos representa 0,89. Então a média atual é melhor. Sim. Correto? Então, no momento, o Cruzeiro está com uma média, com a sua melhor média de gols sofridos, ou a menor média, né, como quiserem, no comparativo com todo o formato de pontos corridos desde 2006, todas as edições de Campeonato Brasileiro. Ale Oliveira, a que se deve esse bom número defensivo do Cruzeiro? E, aliás, um Cruzeiro que tem mantido uma base titular, ainda que tenha mudado o seu comando técnico, Ale. Eu acho que é todo o momento defensivo, não é só a última linha não, embora a última linha surpreenda, né? O Pan estava falando da desconfiança que se tinha nos 2 zagueiros, que hoje são titulares absolutos, né? O Neres e o Castan, mas também se desconfiava dos laterais, principalmente o William pelo histórico de lesão, né? Muito tempo sem jogar. Exatamente. E o próprio Marlon que surpreendeu positivamente e muito, né? Mas não se deve só a essa última linha, não se deve só ao Rafael Cabral, que em vários momentos foi questionado, mas eu acho que é o momento defensivo como um todo, ele é muito sólido, né? Não só o trabalho que faz o meio-campo, o Jussa é um exemplo disso, né? Porque ele protege muito bem essa última linha, mas os atacantes marcam muito, né? Pode pegar aí qualquer formação, até o Gilberto, que nem tá mais no Cruzeiro, ele não fazia gol, mas ele ajudava muito quando o adversário tinha posse de bola. Isso acontece muito com os jogadores de lado de campo, tanto que a gente viu, acho que mais eficiência no Wesley marcando do que atacando em vários momentos, e isso para outros também acaba servindo. Então, o momento defensivo do Cruzeiro, ele é muito dedicado, ele é muito sólido, e por isso que o time tem esses números impressionantes. Alexandre Simões, pensando até individualmente e nessa questão de desconfiança que se tinha, é o Cruzeiro que tem hoje o Neres e o Castan como a dupla de zaga titular. O Oliveira era o titular no começo da competição, mas perdeu posição após alguma sequência de erros. O William e Marlon já eram os titulares no começo da competição. E o goleiro também é o mesmo, desde o começo do ano, o Rafael Cabral, já há mais tempo também, evidentemente. Um setor que mexeu muito pouco, ainda que individualmente o setor defensivo do Cruzeiro, a sua zaga, não seja a mais elogiada no comparativo com outros setores do elenco. Eu não sei se foi você, Ale, que disse que o ataque do Cruzeiro é o setor que fornece individualmente mais opções no comparativo com os demais setores, tecnicamente falando, individualmente falando. O Cruzeiro tem atacantes melhores pensando nas peças individuais do que jogadores pensando defensivamente. Mas a defesa do Cruzeiro é que vem tendo mais sequência, e a defesa do Cruzeiro é o setor que vem sendo mais elogiado, e os números comprovam isso. Por que, Alexandre Simões? Olha, o Cirilo, eu acredito que tem um aspecto que a gente não pode deixar de destacar, né? O Pepa, ele tinha como uma das qualidades a formação do setor defensivo, né? Você vê o que? O Cruzeiro tomar muitos gols no Campeonato Brasileiro foi só naqueles 3-0 do Grêmio, né? Fora do normal, né? O fora do normal, né? O fora da curva do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro foram aqueles 3 gols, lembrando que o Cruzeiro vivendo um momento de muita instabilidade após ali a 7ª, 8ª rodada. O Cruzeiro começou a viver muita instabilidade. Olha, Cirilo, eu acho que assim, um ponto interessante, o equilíbrio ele é muito grande, tá? Eu vejo que
os zagueiros do Cruzeiro, e eu acho que o Luciano Castan é o melhor deles nesse Brasileirão, eles brincaram um pouco na competição. A gente destaca poucas falhas dos zagueiros do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro. Tanto que a gente pega o jogo contra o Flamengo, né? E os dois falharam, mas tirando isso, né? São zagueiros que jogam muito firme e o famoso zagueiro tem que zagueirar, que o Filipão diz. Os do Cruzeiro, eles fazem muito isso. Mas eu vejo um outro ponto que o Cruzeiro tem também e que aí eu acho que colabora demais. O Cruzeiro tem algumas peças ofensivas que colaboram muito com o sistema defensivo. O Wesley é um deles, o Bruno Rodrigues é um deles, sabe? Então, essa história de a marcação começa, realmente a marcação começa com o setor ofensivo. E o Cruzeiro é um time que conseguiu sempre se encaixar muito bem nesse aspecto, começando a marcar lá da frente. E tem um sistema defensivo que eu acho que reconhece o seu potencial e joga de acordo com ele. Então eu acho que isso também é muito importante no futebol. O que a gente precisa só avaliar é se esse comprometimento defensivo desses atacantes não compromete o ataque deles, né? Que é assim, o cara se dedica muito defensivamente, aí ofensivamente ele não consegue se dedicar tanto. É o pior ataque do Campeonato Brasileiro hoje, né? Tem 28 gols. 28 gols. Pior ataque. Gols. Então, se essa disciplina dos atacantes em ajudar na marcação, em defender, em colaborar no momento defensivo, não acaba prejudicando o desempenho ofensivo deles, a ponto de ser o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Quando você tem um elenco que não é tão rico tecnicamente, quando você junta todas as peças, a defesa tem que ser uma prioridade? Eu acho que sim. Por isso que o Cruzeiro está baseando seu jogo nisso? Eu acho que a marcação, né, como um todo, né? Você vê que a gente tava fazendo, se você for ver ali até quanto o Cruzeiro gastou no sistema defensivo e quanto ele gasta no ataque você tem jogadores que são muito mais caros, né? E normalmente é assim, mas você pegar talentos ali, você tem o Matheus Pereira, você tem o Arthur Gomes, são jogadores que estavam na Europa, você tem o Wesley, que foi um grande investimento, você tem o Nicão, que foi outro investimento, o Bruno Rodrigues, que até outro dia era o melhor do time, o Gilberto tem um alto salário, então assim, onde o Cruzeiro colocou a maioria das suas fichas. E aí o que faz? Os treinadores que passaram por lá fazem com que eles tenham um comprometimento defensivo para poder ajudar no todo